É? Ô, louco. Então, boa noite, pessoal do Facebook. Beleza? Já já a gente vai começar. Boa noite, pessoal aqui presencial. Boa noite, pessoal de casa também, que está nos assistindo aí em todo o Brasil. Gente, hoje uma aula bônus, uma aula diferente, tá? Na verdade, uma aula não. Vamos bater um papo aqui, bem tranquilo. Vamos trocar um pouco de informação sobre este assunto que eu acho bem relevante trazer, porque são clientes, estava até comentando aqui com o pessoal do presencial, só na região do Vale do Paraíba são mais de 14 mil caminhoneiros. Isso que a gente sabe que é sindicalizado, etc. e tal. Tá? Essa aula de hoje foi fruto de um artigo, tá, científico, que eu escrevi em coautoria com o professor Carlos Gouveia. Foi publicado lá no âmbito jurídico. Então, depois, quem quiser se aprofundar, pode acessar lá. O artigo ficou bem bacana, tá? Tá escrito bem, uma linguagem bem tranquilinha, tá? E hoje essa aula bônus é para falar dos aspectos teóricos e práticos da aposentadoria ou da contagem do tempo especial do motorista de caminhão CI, do motorista de caminhão contribuinte individual, do famoso autônomo. Tá? A gente fala autônomo, mas o nome técnico é contribuinte individual. Também nós já falamos bastante desse assunto e a gente vem atendendo no Sindicato dos Caminhoneiros de São Paulo, beleza? Então, um assunto bem relevante que eu acho que merece nossa atenção, tá bom? E antes de começar a falar dos aspectos teóricos e práticos, eu acho que é bem interessante a gente começar falando da profissão motorista de caminhão, caminhoneiro, né? Então, o Brasil é um país que quase na sua totalidade utiliza o transporte rodoviário de cargas, ou seja, tem muitos profissionais, independente se é autônomo ou não, vamos colocar aqui de forma mais abrangente, tem muito caminhoneiro, gente. Tem muito cliente por aí rodando e vocês estão deixando passar. Tá? Atividade altamente estressante. Por que eu estou falando disso aqui? Porque... Tá bom aqui, André? Beleza? Porque quando a gente vai fazer entrevista com o nosso cliente, com o motorista de caminhão, a gente precisa saber o que dele? Da profissiografia. Muitas vezes o cliente senta lá rapidinho, 10 minutos, tal, entrevistou, fechou o contrato, fechou a procuração, foi embora, tchau, e você nem sabe como se dá e como se deu no passado a atividade daquele cliente. Você não sabe que tipo de caminhão ele dirigia, você não sabe quais localidades, se era para perto, se era para longe, qual tipo de carga que ele transportava, que é interessante saber, e a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, a entrevista com o cliente, a gente vai falar um pouco mais para frente aqui, é de fundamental importância. Então, assim, procurem fazer uma entrevista bacana, uma boa entrevista, fazer perguntas, tirar informação do cliente de vocês. Né? Vocês têm que conhecer a atividade, o que ele faz, o que ele fez no passado e construir essa linha do tempo. Porque senão a gente fica ali, né, sem saber o que fazer. Muitos desses caminhoneiros se submetem a longas viagens, longos períodos fora de casa. Né? Tem várias histórias aí de caminhoneiro. Eu falo isso porque meu pai era caminhoneiro, então, muitas vezes, dependendo do motorista, ele vai e volta no mesmo dia, mas às vezes fica meses fora de casa. É uma informação que também a gente deve levar em consideração. O profissional fica exposto a frio, calor e as mudanças bruscas de temperatura. Está descarregando o caminhão lá no Ceará, calor de 40 graus. E ele sai de lá, vai para o Rio Grande do Sul, um frio. Então, essa mudança de temperatura também tem efeitos na saúde desse profissional. Então, por isso que é interessante vocês conhecerem como se dá e como essa atividade vem sendo desenvolvida. Beleza? O caminhoneiro, por vezes, se alimenta mal, causando diversos problemas de saúde. Come lá na beira da estrada. Você vê os caras fortes, os caras parrudo, né? Interessante saber também, porque isso a gente vai relacionar com a questão do tempo especial. Problemas de coluna devido a horas a fio dirigindo para cumprir prazo de entrega. Hoje, o índice de doenças psíquicas nos caminhoneiros é altíssimo. Estresse, depressão. Por quê? É muita pressão. Dependendo da carga que ele está transportando, às vezes é um produto perecível, às vezes é carga viva. Então, é interessante perguntar tudo isso.
Se vocês fossem atender um caminhoneiro hoje, vocês saberiam mais ou menos as perguntas certas? Extrair esse máximo de informação do cliente? Interessante pensar. Problemas com assaltos e sequestros nas estradas por quadrilhas, que a cada vez é mais comum. Aqui, ó, novamente, os problemas psíquicos. Quando a gente foi montar esse artigo aqui, no banco de teses da USP, tem muito material falando disso aqui. Então, muita gente boa, muito profissional, principalmente da área da saúde, médicos, enfermeiros, etc., falam muito dessa questão das doenças psíquicas do motorista de caminhão. Atualmente, vamos lá, vamos entrar para a parte técnica aqui. Quem trabalhou como motorista de caminhão ou ajudante de caminhão? Então, é importante a entrevista, porque às vezes ele é motorista hoje, mas ele começou como ajudante. E isso é muito relevante. Por quê? Até 28/4/95, tem a discussão até 97 no Poder Judiciário, tá? Poderá contabilizar esse período como especial. Coloquei entre parênteses insalubre só para efeitos didáticos. Só que a gente está estudando aqui que o certo não é falar período insalubre. Insalubre lá na trabalhista. Então, é tempo especial. Isso ajuda na contagem do tempo para se aposentar. Qual que é a previsão legal? Código 2.4.4, anexo 3, decreto 53831. Galera, por que eu estou falando isso? Porque lembra que eu falei da entrevista que a gente deve colher o máximo de informação possível daquele profissional? Muitas vezes, lá no passado, ele tem registrado na carteira dele ajudante de motorista de caminhão, caminhoneiro. Até 95 é considerado como tempo especial. Lembra dos enquadramentos pela profissão? Então é importante observar, porque às vezes um tempinho desse aí salva a vida do segurado. É o que vai conceder ou não a aposentadoria para ele. Tá? Então, este decreto especificamente, 53831 de 64, lá o seu anexo 3, anotem aí também o decreto. Estou esperando, doutora. Fica tranquila. Decreto 538. Quem vai fazer especial, esse decreto tem que estar na ponta da língua. Não tem jeito. Eu disponibilizo o slide depois, sem problema. Tá? Fica tranquila. E o anexo 2 do decreto 83/080, que nesses dois decretos tem a previsão, tá certo? Pessoal de casa também, de enquadrar a atividade especial pela profissão. Então, pelo simples fato, fui ajudante de motorista de caminhão até 95, atividade especial. Fui motorista de caminhão, ainda que hoje eu não seja, mas fui até abril de 95, atividade especial. Não precisa, o INSS pede, não precisa juntar PPP, nada, mas na carteira tem que estar bonitinho. Tá? A carteira tem que estar íntegra, tudo certinho lá, conforme prevê a súmula 75 TNU, orientação interna 174, sem novidade. Beleza? E o caminhoneiro autônomo, né? Então, aqui a gente vai focar um pouquinho no contribuinte individual, mas tudo que eu falo aqui, em regra, serve para o que é registrado em carteira. Quem é registrado em carteira é mais fácil. Aqui é um pouquinho mais espinhoso. É o responsável. Por quê? O autônomo, o contribuinte individual, o CI, ele que faz o recolhimento dele, na grande maioria dos casos. Carnezinho do INSS. E, por vezes, esse INSS não é recolhido. Por quê? Nós, advogados, sabemos que, às vezes, né, aquela coisa. Então, às vezes, tem contas mais importantes e o INSS pode ficar para depois. Só que lá na frente, quando ele vai se aposentar, o que acontece? Faz falta. Às vezes, um mês faz muita, muita falta. Então, assim, a gente tem um grande problema. E até uma forma de nós, advogados, conscientizarmos esse pessoal a efetuar o recolhimento do seu INSS certinho, da sua contribuição previdenciária. Então, esse aqui é um primeiro ponto. Contribuinte autônomo, contribuinte individual, tá? Quanto que ele paga? 20% sobre aquilo que ele recebe, né, sobre o que eu recebo. Observação.
Cuidado para não recolher aquém, nem além, nem abaixo do salário mínimo, nem acima do teto. Então, às vezes, ele trabalhou bastante e ganhou lá R$ 10.000. Ele vai recolher sobre 10 mil? Não. Teto. Ah, foi muito pouco, foi abaixo do salário mínimo. Eu vou recolher proporcional? Não. Ele tem que sempre visualizar o mínimo, vamos colocar assim, um piso, né, e o teto da Previdência. Porque senão aquela contribuição não é contabilizada. Beleza? Coloquei um exemplo ali bem tranquilo, 2 exemplos aqui para a gente saber. E aqui os códigos, tá? Que ele pode recolher de forma mensal ou trimestral. Aqui são os códigos das guias lá. Tá bom? O MEI, microempreendedor individual. Talvez não foi falado ainda na pós, até onde eu lembro, mas a gente tem que tomar cuidado com o MEI. Muitos motoristas de caminhão eles são orientados a abrir uma microempresa para recolher menos, só que tem uma questão. Atenção, optantes do MEI não têm direito a se aposentar por tempo de contribuição, apenas por idade. E muitas vezes estão ali pertinho, né, para se aposentar por tempo de contribuição, faz a MEI, aí, né, fica um pouquinho ruim. Mais uma observação ali, ó. Com a vinda da reforma da Previdência, como serão tratados os contribuintes optantes do MEI? Não sei, mas é algo para a gente pensar. A gente primeiro tem que se planejar para uma eventual reforma da Previdência, para a gente poder orientar nossos clientes. Tá? E agora, aqui o nosso assunto mesmo. Contagem de tempo especial. Eu acho que isso está claro para todo mundo, pessoal de casa, pessoal que está aqui, o pessoal do Facebook, que tem uma diferença um pouquinho significativa quando a gente fala de contagem de tempo especial e aposentadoria especial. Beleza? Então, o que é a contagem de tempo especial? Eu tenho aquele período como trabalhado em condições especiais e faço o quê? A conversão para comum. Ele dá uma aumentadinha, você elastece o tempo para poder contar como comum e se aposentar mais cedo. E a aposentadoria especial que a gente gosta de falar pura, em regra, né, os 25 anos, totalmente especial, não converto nada. Então, sai lá com 100% do benefício, não tem incidência do fator previdenciário. Em regra, a pessoa tem que se afastar da atividade que ela desempenha para preservar a sua saúde. Então, beleza. Feita essa distinção, nós já vimos que a profissão de caminhoneiro envolve diversos riscos. Exemplo, roubo de carga, bem como alguns malefícios que aparecem ao longo do tempo. Então, às vezes, o caminhoneiro é novinho, quando chega lá, ele já está todo arrebentado. Coluna, pulmão, tudo arrebentado. Pressão alta, diabetes, infarto, problemas ortopédicos, entre outros. Mas, Alex, por que você está me falando isso? Por que isso é interessante para a aposentadoria do caminhoneiro? Uma observação aqui. Após a reforma, se Deus quiser, não vai ter isso, tá? A contagem do tempo especial será realizada apenas e tão somente quando o segurado sofrer efetivamente os malefícios decorrentes de sua atividade. Por que é importante falar isso? Porque o texto da reforma, o que ele fala expressamente? Terá direito à contagem hoje, como que é? Se a sua saúde estiver na iminência de sofrer alguma coisa. Após a reforma, como que será se esse negócio passar? Eu efetivamente tenho que ficar doente. Efetivamente eu tenho que provar que eu estou doente. É um absurdo, mas é o que está lá. Porém, aqueles que trabalharam antes da reforma previdenciária, expostos a algum tipo de agente agressivo, poderá contar esse período como especial, que é a hipótese do direito adquirido. Eu ainda tenho um pouco de receio sobre isso aqui. A gente não sabe se eles vão respeitar ou não, passando, né? Mas, em regra, tem o direito adquirido. Definição de aposentadoria especial, está bem tranquilo aqui, né? Coloquei até um conceito aqui da professora Maria Helena Carreira Alvim Ribeiro, que é um benefício que vira a garantir ao segurado do regime geral uma compensação pelo desgaste resultante do tempo de serviço, prestados em condições prejudiciais à sua saúde ou integridade física. Conceito básico, tranquilo de se entender, tá? Só para a gente entrar no tema. E aqui é a grande questão. Como que eu provo? Como que eu provo o tempo especial do motorista de caminhão autônomo? Porque, vejam,
pessoal de casa também. Quando o motorista de caminhão ele é registrado em carteira, ele é empregado, fica mais tranquilo. Por quê? A empresa tem a obrigação de fornecer PPP, LTCAT, PPRA, PCMSO e por aí vai. Então, de certa forma, mesmo que venha o documento um pouco torto, ele tem de onde buscar essa documentação. Boa noite. E quando ele é autônomo, aonde que ele vai buscar isso aí? E agora, José? E agora? Eis aí um grande problema. Mas problema não, desafio. A gente aprendeu isso aí no curso de PNL, o Mirelle estava lá. Então, assim, vamos começar a encarar os temas espinhosos do direito previdenciário como desafio. Vamos parar de falar problema, esquece isso, é desafio. Então, assim, a gente está aí para resolver esses desafios e vamos tentar enfrentar, não, vamos enfrentar. Como eu disse, para os segurados empregados, os seletistas, a questão é menos complicada. A empresa tem o dever de fornecer os documentos, PPP, LTCAT, etc. Bacana. Mas aqui a gente está falando do CI. Para o autônomo, porém, não é tão simples assim. Por quê? Ele é responsável por ele mesmo. É como se ele fosse a empresa. Então, ele faz o recolhimento. É assim, ele tem que bater o escanteio e correr para a área para cabecear. Aqui eu coloquei alguns meios de prova. Eu só vou jogar, como o objetivo da aula não é aprofundar, eu só vou jogar o que dá para a gente fazer, para fazer a prova do período especial, mas é possível. É possível. Como que dá para fazer essa prova? Carnês de recolhimento, certidão de órgão fiscalizador, inscrição no cadastro de ICS como autônomo, recibos de pagamento autônomos, que é o famoso RPA, e esses aqui é para fazer a prova que ele era motorista de caminhão. Agora, referente à prova da atividade especial, como que a gente faz isso? Porque se ele não tem uma empresa que vai fornecer um PPP para ele, que vai fornecer o LTCAT, que são os documentos hábeis para fazer a prova do tempo especial. Está lá, ó, perícia judicial, provar que o caminhoneiro está exposto à atividade especial. Antes de falar da perícia judicial, uma ideia bem interessante que a gente teve no escritório, até para trabalhar com o pessoal do sindicato, é o seguinte. Nós procuramos desenvolver uma pré-perícia. O que é a pré-perícia? Nós temos um engenheiro de segurança do trabalho que ele faz como uma espécie, vamos colocar assim, não é o nome correto que eu vou usar, mas ele faz uma espécie de um laudo. Ele vai com os aparelhos lá para medir vibração, ruído, calor, frio, falei vibração, né? Trepidação também, que é um pouco diferente, tá? Ele vai com tudo isso lá no caminhão, faz a medição e emite um, aspas, laudo, tá? Com esse laudo, nós já entramos com a petição inicial mais respaldada, ou seja, com um laudo ali de um engenheiro, de um especialista, e, eventualmente, esse especialista vem como assistente técnico. Tá? Claro que isso tem um custo, mas, às vezes, você falar para um caminhoneiro que ele vai se aposentar 10 anos antes do que, de fato, ele vai se aposentar, é para se pensar. Tá? Então, aí depois entra a perícia judicial, que o perito vai lá, vai fazer tudo de novo, né? Mas, pelo menos, com um documento respaldado de um profissional, nós, de certa forma, substituímos o PPP, o LTCAT. Tá? É um meio da gente conseguir, e a gente vai ver que é possível. Vejam lá, o posicionamento do STJ, bem interessante esse aqui. Ó. Previdenciária, aposentadoria especial, atividade insalubre, comprovação por perícia, possibilidade. Aí vem aqui, ó, ao trabalhador que exerce atividade insalubre, atividade especial, leiam, ainda que não inscrita em regulamento, mas comprovada por perícia judicial, é devido o benefício de aposentadoria especial. E aqui que entra um pouco do aspecto prático aqui da nossa conversa. Por quê? Como que tem que estar a minha petição inicial? Como? Perfeita? Mais que perfeita. Nossa petição inicial tem que estar bem redonda. E aí, eu acho interessante, se a gente está pedindo perícia judicial, a gente abrir um tópico e falar disso. Porque não é simplesmente protesto por todos os meios de prova, em direito admitido, talalá. Não.
gente é especialista. Então, abra um tópico da prova pericial e destrinchem esse tópico. Por que você quer aquilo? Porque assim, muitas vezes a gente reclama do poder judiciário, do juiz, etc. e tal, mas a gente não fala o que a gente quer de forma adequada. Então, aqui a gente tem que ser bem específico. Por quê? Eu quero uma perícia no caminhão, modelo tal, marca tal, por conta disso, que conforme o laudo, hora juntado, que fala mais ou menos isso. Caminhão modelo 1418, não sei. Destrinche e fala. É importante, tá? E aqui, eu não trouxe a questão do ruído, porque eu acho assim, dá para falar. A questão do ruído para o motorista de caminhão, claro que dá para discutir, só que eu achei tema um pouco batido, sabe, André? A gente fala muito, né? Então, assim, tem a questão do ruído, isso aí é como se já fosse um pressuposto, tá? Como se eu tivesse falado. Porque é um tema é importante, mas é muito batido. O que eu procurei trazer? Lembra que na cabine do caminhão, o caminhoneiro está sujeito a um monte de coisa. Lembra? Frio, calor, vibração. Que mais? Vibração. Motorista de caminhão tanque, que eu vou falar já. O que pode acontecer com ele? Tem segunda chance? Não é gato, né? Não tem 7 vidas. Então, assim, a gente vai falar. No caso aqui, a vibração. É interessante que ninguém liga, né? Só que hoje não, os caminhões hoje têm computador, não sei o quê. Mas antigamente, né, tinha que ter força para dirigir aquele negócio. E vibrava muito. Até depois, eu vou ver se eu vejo, eu acho que eu não coloquei no material, tem a NHO03, se não me falha a memória, que fala de vibração. Que tem a vibração de corpo inteiro, que é uma coisa, vibração das mãos, que é outra, dos pés, da bacia. E isso causa uma série de problemas que vocês não têm noção. Lendo o material para fazer aqui o artigo, causa muitos problemas. A questão da vibração de forma concentrada ou de corpo inteiro, né? Até de dar gangrena. Então é bem sério, tá? Então aqui é um julgadinho, tem até no final aqui, que fala da vibração, da possibilidade do enquadramento da atividade especial do caminhoneiro por vibração, tá legal? Então ele fala mais ou menos assim, ó. Também se enquadra no anexo 8 da NR15, que contempla o agente agressivo vibração. Neste caso, o perito judicial afirmou, lembra da perícia? Que os veículos conduzidos pelo requerente, os caminhões, no intertício questionado apresentavam vibrações desconfortáveis na cabine, prejudiciais à saúde, em consonância com o anexo 8 da NR15. Olha como é importante a gente deixar o processo redondo. Tá? Isso aqui é fruto de um bom trabalho do advogado. Tá? Sim, vou. É curtinho, não tem muita coisa não. Então, quanto melhor o nosso trabalho for feito, mais também a jurisprudência vai estar melhor, né? E o risco de explosão. Eu quis trazer hoje só esses 2 agentes aí agressivos para a gente debater um pouquinho e falar coisas um pouco diferentes. Risco de explosão, tanqueiros, motoristas de caminhão-tanque. Tem muito motorista de caminhão-tanque, vocês acham? Tem muita pessoa que mexe com isso aí? Não somente motorista, às vezes a pessoa que está na refinaria, mas vamos focar aqui no motorista. Se Deus me livre, aquilo lá explodir, que dependendo de onde que ele estiver, o quarteirão inteiro. Eu acredito que não tem EPI eficaz nessa vida que vai salvar esse profissional. Então, ou seja, nós estamos falando de periculosidade, NR16. Mas aqui a gente sempre vai falar de risco à integridade física. Beleza? Também coloquei um julgadinho aqui, que fala do risco de explosão, motorista de caminhão-tanque. E olha que legal esse aqui, ó. O trabalho de ajudante e motorista de caminhão até 95, aquilo que nós falamos, é reconhecido como especial por enquadramento da atividade no decreto 53831. Por favor, gente, leiam o decreto 53831 e 83080. Quem for fazer especial, isso aqui é Bíblia, tá? O labor de conduzir caminhões-tanque para abastecimento de centrais de GLP e a subsequente execução da operação de abastecimento das centrais de GLP
caracteriza atividade especial por exposição ao agente nocivo, aí ele vem com código. Item 1.0.17, anexo 4, do decreto 2172 e 3048. O julgado está ali embaixo. Bem recente esse aqui, do nosso TRF da Terceira Região, o relator Batista Pereira. Tá? Fruto de uma boa petição inicial. Fruto de um processo bem conduzido. Tá? Importante também os enquadramentos. Isso a gente vai ver nas aulas de especial. Só que os enquadramentos de forma correta nos códigos, quer seja onde for. Eu vou enquadrar no código 1.0. Alguma coisa lá do anexo 2 do decreto 53831. Coloca certinho. Tá? Isso é importante. Fala, pessoal. Bateria acabando aí. Eu acho que a gente vai ficar por aí já já. Beleza? Valeu, pessoal do Face. Abração. Vem para a jurídica aí, ó. Várias novidades chegando. Então, ó, ano finalizando, vamos começar 2018 no gás. Beleza? Valeu. Abraço. Tamo junto. E agora aqui, pessoal, para finalizar. Vamos lá. Importante fazer uma boa entrevista com o seu cliente a fim de extrair um máximo de informações. Você tem que ser uma entrevista demorada, sabe? Você gasta um tempo com o cliente, pergunta da vida dele, cria um rapport com o seu cliente, não é? Aprendi. Cria um rapport. Isso parece que é bobeira, gente, mas não é, não. Não é. Às vezes na correria, e a gente pensa que o melhor é o mais, né? Não. O menos é o mais. Então, às vezes, é melhor gastar um tempo com o cliente lá, perguntar da vida dele, como que foi, como que não foi, como que começou, e sempre olhar a vida o que ele está falando com o que está na documentação dele. Que, às vezes, faz muito tempo ele esquece. É normal isso aí. Esquece que comeu ontem, o cliente vai esquecer o que aconteceu há 20 anos. Beleza? Uma boa entrevista com o cliente. Isso aqui é fundamental. E a entrevista reflete na forma como a petição inicial é elaborada. Se você faz de qualquer jeito, petição inicial de qualquer jeito. E qual que é a peça mais importante do processo? A petição inicial. É a petição inicial que ela faz o quê? Faz o quê, doutora? Fala para a gente. Ela delimita o que vai ser discutido. Se você colocou lá, vai ser discutido. Se não colocou, não tem como. Então, petição inicial, muito importante. Entrevista, muito importante. Ainda, há outros agentes agressivos presentes numa cabine de caminhão. Ruído, poeira, mudança brusca de temperatura, calor, dentre outros. Cabe a vocês, enquanto profissionais, fazer o melhor pelo seu cliente. O melhor. Se ele está indo, ele está depositando todas as confianças em vocês. Sempre pense que vocês não são médicos, nós não somos médicos, mas a gente está com a vida na mão. Que a pessoa pode sair com benefício ou não. De repente, ela não tem direito mesmo. Por mais que a gente se esforce, não tem. Mas quando ela tem, e a culpa é do advogado, isso é inadmissível. Lembre-se da função constitucional do advogado, artigo 133. Mesmo para aqueles que não são, faz como que se fosse, tá? Que é importante também. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Então é importante que a gente está lá na Constituição. Então façam valer isso aí que vocês têm, mesmo quem não for, faz conta que é, né? Ressignifica, faz conta, é advogado, né? De alma. E, gente, essa aqui foi a última revisão do ano. Foi um prazer estar com vocês. Pessoal de casa, apesar de não estar lá, eu sei que vocês estão assistindo aí. A gente procurou fazer o melhor. Pode ter certeza que a jurídica vai vir com muita coisa bacana em 2018. Vai vir com muita coisa boa. Vocês não têm noção. E assim, vamos estar junto. Bom final de ano para vocês. Depois de hoje a gente não se vê mais. Bom final de ano para o pessoal de casa também. Beleza? Foi um prazer estar com vocês. Já já a aula da professora Kátia Morim. E tamo junto. Beleza? Boa noite a todos. Valeu.